Se você tem uma grana e não sabe o que fazer, primeira coisa, procure aprender, porque eu tô juntando dinheiro pra gente conseguir subir e crescer de vida. O melhor investimento é você quitar suas dívidas. Quita suas dívidas primeiro, depois você vê o que você faz, sabe? Porque aí você vai ter uma grana, você vai saber quanto que sobra pra você botar aqui, botar ali, né? Então, a ideia é essa mesmo, e evitar dívida a todo custo, de não ter dívida, no sentido de você tentar sempre juntar e comprar, em vez de comprar e ficar pagando e pagando juros e mais juros. Tem alguma dívida que é boa? Tem. Por exemplo, tem um dilema hoje em dia de alugar ou comprar casa. Eu sou a favor de comprar. Então, é uma dívida boa. Eu acho muito legal a ideia de você comprar uma casa, primeiro porque é tua. Cara, você não vai ser despejado, você não vai, o dono não quer mais. Você vai ter alguma coisa pra deixar pros seus filhos. Beleza, eu aluguei a vida toda, tá? Só que aí, eu acho legal a ideia de você deixar algo pros seus filhos, sabe? Tipo, não que, nossa, é extremamente necessário, mas eu prefiro deixar do que não deixar nada. Então, por exemplo, comprar uma casa, é uma dívida. Eu tenho essa dívida. É a única dívida que eu tenho, na verdade. Eu pago o financiamento da minha casa. Só que é algo que tá me proporcionando um lugar pra morar. Sabe, muitas vezes é mais barato do que um aluguel. O financiamento que eu pago é 1.100 o valor. Hoje em dia você vai procurar uma casa pra alugar, você paga 1.700, 1.800. Tem algumas pessoas, por exemplo, alguns caras podres de rico, que, eles tiveram que fazer um empréstimo pra montar o negócio deles. Tá. Foi lá no banco, vou pegar 20 pau, só que esses 20 pau não é pra eu tentar melhorar a minha situação, que eu já tô todo lascado. Não. É um empréstimo que eu vou pegar pra investir numa empresa que eu vou montar, e a empresa do cara bombou hoje, o cara é podre de rico, e não teria nada, não teria nada se não tivesse feito o empréstimo. Então, tem dívida boa. Pra mim, qual é o maior erro do pobre? É não saber que é pobre. O cara é pobre, mas ele quer viver como se fosse rico. E assim, ele vai continuar sendo pobre a vida toda pra sustentar uma falsa impressão de que ele é rico. Caramba, mano, mas você é pobre, cara. Não dá pra você ter o que um rico tem. Daí vem esse tipo de pensamento. Mas eu tenho que curtir a vida, tenho que curtir. Só que você tem duas opções. Ou você economiza por um tempo pra você começar a ter uma vida melhor e conseguir comprar essas coisas, ou você compra essas coisas, se endivida e continua vivendo como pobre a vida toda. Caramba, cara, não dá ainda, né? Calma. Vamos trabalhando, vamos subindo. Você vai ter, só não agora. Aí o cara chegou e falou assim: Duda, eu, a minha esposa e meus 2 filhos, a gente dormia num quarto desse aqui. Aí ele me mostrou lá o tamanho, né? 3x2. 4 colchões na cama, 4 de solteiro, né? Juntava 2 solteiros e 2 solteiros pros filhos. Ele morava, na comunidade mesmo, bem difícil. E ele via a galera, os vizinhos, cada vez com um carro mais top. Às vezes chegava o vizinho, com um rádio. Na época eu usava aqueles rádio, né, enorme. Hoje em dia você nem tem mais aqueles rádio grande, né? Coisa assim top. Botava subwoofer e uma par de coisa no porta-mala do carro. Aí ele falava pra esposa dele: a gente não vai economizar, a gente não vai gastar com nada disso, a gente vai continuar andando de busão, a gente vai continuar tendo a nossa vida na nossa simplicidade, porque eu tô juntando dinheiro pra gente conseguir subir e crescer de vida, e mudar de vida. Aí ele fala que ele olhava pra todo mundo, a galera cada vez com objetos e itens assim, sabe? Mas hoje o cara, ele é milionário, literalmente. Ele falou pra mim que ele tá... Dá pra dizer que é milionário, vai. Quantos milhões tem que ter alguém pra se considerar milionário? Pra mim, 1 milhão já é milionário. 1 milhão é milionário. Ele falou que ele tá lutando pra chegar no 2º milhão dele. Legal. O cara tem tudo, tem uma empresa enorme, tem funcionário. E a galera continua lá na comunidade com um carro importado. Então é questão de o que o cara prefere, sabe? Ele quer continuar morando num lugar, numa casa ruim, só que ter um carro da hora pra ostentar? Ou ele prefere segurar as pontas, sabendo que segurando as pontas, ele vai conseguir mudar de vida. Eu nunca fui pobre, lascado mesmo, sabe? A nossa casa lá, já teve um momento que meu pai ficou desempregado, a gente andava de busão, mas o que a gente fazia? A gente vivia como alguém que tá numa crise, tá vivendo numa época de crise. Aí eu pergunto, você prefere ser pobre, fingir que é rico? Você prefere ser pobre, mas fingir que é rico, passar a impressão de que você é rico e consequentemente, continuar pobre? Ou você prefere ligar o dane-se? Tô nem aí, se vão achar que eu sou pobre ou não. Só que, consequentemente, depois você fica rico. Agora, se tem uma pessoa que gasta indo em balada,
vai em restaurante caro toda hora, vai, sei lá, sabe, coisas que, tipo assim, te dão um prazer passageiro. Claro que você tem que ter isso. A vida também é feita pra ser desfrutada e pra curtir. Só que tem gente que só gasta nisso. Se você consegue economizar alguma coisa, pô, que bom, cara. Você conseguir economizar, compra aquilo lá e o resto você junta. O ponto maior pra mim, sem dúvida nenhuma, Marco, é da nossa educação de não fazer aula de educação financeira. Eu fico 3 anos aprendendo sobre química, mano. Eu fico 3 anos aprendendo sobre física. Eu nunca, na minha vida, usei uma fórmula de química pra nada. Agora, não seria mais inteligente a gente pegar as crianças? Não seria muito mais interessante, cara, a gente ensinar coisas mais cruciais, elementares ali de química, física, até biologia? Pô, é conhecimento? É legal? É, mas só que a educação financeira vai me acompanhar o resto da minha vida. Sim. Química só vai se eu virar um químico. Sim. E de cada 100 mil brasileiros, não faço ideia, mas de cada 100 mil, um vira químico. Então por que... Só que de cada 100 mil brasileiros, 100 mil vai ter que saber lidar com dinheiro, né? O importante, mano, é a gente pensar o que é custo fixo essencial. Então, por exemplo, essencial, casa. Então, se você mora de aluguel ou de financiamento, é um custo essencial. Você tem que ter onde morar. Supermercado, você tem que ter o que comer. Luz. A gente pensa o que é custo essencial e o que não é essencial. Agora, quando você tem uma reserva de emergência, volto a dizer, não é só a questão de eu tenho dinheiro lá. Não, é que eu tenho paz, sabendo que se alguma coisa der ruim, cara, tudo bem, a gente tem ali o nosso montante ali, a gente pode tirar de lá e não vamos se lascar por causa disso, né? Então, quitar dívida, ter a reserva de emergência. A partir do momento que você tem sua reserva de emergência, aí você pode começar a investir. E investimentos são muitas possibilidades, né? Muitas coisas. E hoje em dia, todo mundo tá assim, mano, eu quero ganhar dinheiro, mas não quero aprender, eu quero ganhar dinheiro, né? Então, tem um processo, você precisa entender onde você tá aplicando. Então, uma coisa super simples, por exemplo, é você deixar seu dinheiro no Tesouro Direto. Já tem um rendimento melhor do que deixar na poupança. Se você tem uma grana e não sabe o que fazer, primeira coisa, procure aprender, porque quando você quer ganhar dinheiro sem entender o processo, provavelmente você vai se ferrar.